Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou esperar vocês voltarem, tá bom? Vou esperar vocês voltarem. Minha internet não vai ficar caindo, pelo menos não agora. E aí ela deu um probleminha, eu joguei na internet do celular aqui. Graças a Deus eu tenho 20 GB de internet mensal. Então tem muita internet. Vou esperar vocês voltarem para a gente poder desenvolver mais um pouco essa ideia, responder as perguntas de vocês e orar, tá bom? Vou esperar vocês irem entrando aí para a gente poder dar continuidade, tá? Meu celular hoje está interagindo com nós na live. Resolveu interagir conosco. Deixa eu bloquear ele aqui. Eu lembro das perguntas, vou respondê-las. Vou esperar vocês entrarem de novo, tá bom? Eu salvei a primeira parte da live, então quem quiser divulgar, depois passar para o pessoal assistir, para as pessoas irem vendo, pode ir lá. Gente, Bruninha falou, e fala do canal do YouTube. A gente criou um canal, ok? Mas a gente não está transmitindo por lá, por quê? Porque para transmitir pelo canal do YouTube através de dispositivo móvel, a live está sendo feita através do meu iPad, ok? Para fazer com qualidade, a câmera do meu notebook não é boa, eu não tenho uma câmera de qualidade para transmitir pelo YouTube ainda, então eu só consigo transmitir pelo tablet quando nós tivermos 1000 inscritos no canal do YouTube. De dispositivo móvel só permite transmitir a partir de 1000 inscritos. Eu não consigo transmitir pelo YouTube com menos de 1000 inscritos porque eu só posso transmitir pelo meu tablet. A câmera do meu notebook não é muito boa, então eu não consigo transmitir pela câmera do notebook com qualidade como está aqui a qualidade do vídeo da live, né? Você pode ver a qualidade está muito boa. Então, tipo assim, eu preciso de ajuda de vocês. Que ajuda é essa? Seria vocês conseguirem inscritos e estar me ajudando a divulgar o canal. Como eu falei, não sou pop, okay? Não quero ser famoso, não quero ser visto. É um propósito, eu não tinha canal no YouTube. Comecei o canal no YouTube agora por causa do Profiteia, com o intuito de que vidas sejam alcançadas e tocadas através desta palavra profética. Então não é sobre ser famoso, não é sobre ser conhecido. É sobre fazer o nome de Jesus conhecido e sobre tocar vidas e sobre tocar pessoas, ok? Então, entenda isso. Eu preciso que vocês me ajudem. Preciso que vocês me ajudem a conseguir inscritos. Então, quem quiser fazer parte do Profiteia, me ajude a divulgar o canal, porque quando a gente conseguir 1000 inscritos, a gente consegue fazer as lives por lá. É até melhor, né? Porque a gente não tem essa limitação de tempo. Aqui 1 hora cai, lá a gente faz a live o quanto que a gente precisar de tempo. Na live ele diz como escutar o Espírito Santo, como separa o que ele fala do que a nossa mente começa a fantasiar, checando com o Espírito Santo, ok? Orando sempre, antes de falar com a pessoa, sempre ore. Antes de falar com a pessoa, sempre pergunte mais ao Espírito Santo. Seja curioso, pergunte as coisas ao Espírito Santo. Espírito Santo, é isso mesmo que você quer que eu fale? Fale mais comigo, me ministra mais, confirma mais aqui para mim o que eu tenho para falar com essa pessoa, me dá outra palavra, me explica a situação dela. Eu sou assim, tá? O Espírito Santo fala comigo e aquela pessoa precisa de ajuda. Aí eu falo assim, mas ela precisa de ajuda por quê? O que aconteceu? Qual é a situação que está acontecendo na vida dela? Aí ele fala comigo, não, ela, por exemplo, ela caiu em pecado. Aí eu, mas caiu em pecado em qual área? Como que eu posso ajudar ela? Ele fala, não, eu preciso que você ore por ela. Vai lá, fala que eu perdoei ela. Ela já confessou, ela já se arrependeu, mas ela ainda está com um fardo de culpa. Aí eu procuro a pessoa, coloco a mão sobre ela e falo assim, o Senhor está dizendo que ele já te perdoou. E a pessoa começa a cair em lágrimas. Você precisa conferir com o Espírito Santo, ok? Entenda isso. Primeiramente, desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo. Como? Orando mais no secreto. Quem ora em línguas? Orando mais em línguas, edificando a si mesmo no Espírito, para que os dons estejam ativados e você flua de maneira natural no sobrenatural. Ceda as pequenas direções do Espírito Santo, ok? Ouça essas pequenas direções, esses sentimentos, essas impressões proféticas que você tem. Ceda a essas pequenas impressões proféticas. Como? Orando e perguntando para o Espírito Santo. Fale um pouco mais comigo, me ministre um pouco mais. Eu, por exemplo, esses dias eu fui conversar com uma pessoa de São Paulo, que eu estou acompanhando, e ele começou a compartilhar uma situação comigo. Aí o Espírito Santo falou comigo, a dificuldade dele é nessa área.
E aí eu falei com ele, essa área é a dificuldade, né? Aí ele falou assim, como você sabe? Você tá lendo minha mente? Eu falei, não, o Espírito Santo falou comigo aqui o que é, e aí eu conversei com ele e a gente tratou essa área. Tenho medo do chamado de Deus que Deus tem para mim e nem sei qual é e o que faço. Eu vou estar trabalhando em outras lives, ok? A gente vai trabalhar primeiro os dons do Espírito e depois os dons ministeriais. E nessas lives eu vou dar umas dicas de quais são as características dos ministérios e dos seus dons e da sua vocação. Então fica ligado nas próximas lives, ok? Que eu vou estar falando sobre isso. Como você identificar os dons do ministério profético, ministério pastoral, ministério evangelístico, qual é teu chamado. Teu dom, deixa eu explicar isso, teu dom significa que você é, ok? Eu tenho o dom do ministério pastoral, significa que eu sou pastor? Não, o seu dom precisa ser desenvolvido, amadurecido, ele precisa ser trabalhado para que ele seja aperfeiçoado, para que aí você exerça o ministério. Então eu tenho chamado profético, sou profeta? Não, seu ministério profético precisa ser desenvolvido, amadurecido, trabalhado. Por que você precisa saber qual é o seu dom? Para poder desenvolvê-lo, para poder trabalhá-lo da maneira correta. Então você identificando quem você é em Deus, você vai saber para onde você vai, ok? Então todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um ministério, mas é necessário desenvolvê-lo. Ter o chamado não significa que você está apto para cumpri-lo. Para cumprir o chamado, você precisa cumprir os requisitos. Aonde que estão os requisitos? Lá nas 2 cartas de Timóteo, quando fala sobre quais são as exigências para que o ministério seja exercido por uma pessoa irrepreensível, um homem de uma só esposa, de uma vida santa, de uma vida piedosa. Então, para desenvolver o teu chamado, você precisa primeiro cumprir aquelas etapas lá de ter uma vida alinhada com os céus, ok? De ter uma vida de compromisso e de santidade com Deus, de ser um homem de Deus que honra sua casa, sua esposa e sua família, tá bom? Porque em meio a essa pandemia não conseguimos ver a manifestação das pessoas que talvez tenham um dom de cura ativado. Eu creio que existem poucas pessoas orando por cura nesse tempo, ok? É um tema polêmico, eu brinquei com isso no meu Facebook, deu uma polêmica lá, e uma pessoa perguntou, os erros dos profetas do Antigo Testamento foi falta de humildade em perguntar a Deus sobre as profecias ditas. Eu preciso que você referencie o erro, manda para mim aí qual foi o erro que você encontrou no Antigo Testamento. Eu não me lembro de profetas errando numa palavra profética no Antigo Testamento. Me lembro de profetas que desviaram, e é questão de caráter, não é questão de errar numa palavra profética, né? Todos os profetas que eu me lembro do Antigo Testamento foram bem precisos, porque falaram Elias, Eliseu, Samuel, né? Todos os profetas eram muito precisos, até porque eles eram o único canal de Deus para comunicar as coisas ao povo. Responde as perguntas da primeira live. Ok, eu preciso que vocês mandem de novo, eu já esqueci. Eu respondi as perguntas do pessoal aqui, respondendo sobre a questão da cura. Então, tipo assim, as pessoas precisam ser usadas para orar, ok? Não que eu não recomende você orar por uma pessoa com Covid, mas se você tiver a direção do Espírito para fazer isso, coloque os equipamentos de proteção necessários, vai lá, coloque luva, máscara, se quiser orar, ore, se Deus te direcionar a isso, seja direcionado pelo Espírito. Não recomendo que você faça isso, tá bom? Ore. Tem tanta gente doente de tanta coisa aí, as pessoas não... Uma coisa que Deus me ensinou, as pessoas não são curadas porque a gente não ora. Se a gente orasse, as pessoas seriam curadas. Então tem pouca cura porque tem pouca oração em relação à cura. Se cairmos em pecado, o Espírito Santo pode deixar de responder algo que pedimos a Ele. A oração que o Espírito Santo quer ouvir de você quando você cai em pecado é uma oração de confissão e de arrependimento. Não é oração de pedir nada para Ele. Caiu em pecado, você tem que se arrepender, ok? Caiu em pecado, você tem que chorar, você tem que lamentar. Não adianta pedir coisa a Deus se sua conexão com Ele foi quebrada. A única coisa que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então, se você pecou, você não tem que ir orar pedindo outras coisas. Você tem que orar se arrependendo. A palavra fala que quando você confessa e se arrepende, Deus te perdoa. Então, depois que você confessou, depois se arrependeu, sua conexão com Deus é refeita. Aí, suas orações serão ouvidas e escutadas. Quer dizer que Deus não ouve? Não. Quer dizer que a oração que Ele quer ouvir de você não é de pedir coisas, é de arrependimento. Deus sabe o que você precisa. Ele não vai dar o que você quer. Ele vai dar aquilo que você precisa. Tem um texto em Provérbios 28, versículo 5, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Provérbios... cadê Provérbios? Provérbios 28.
28. Cadê o versículo? Então aquele que abandonou. Eu esqueci o versículo. Eu sei que é no 28. Os perversos pela transgressão, homem que tal, aquele que... eu sei que está em Provérbios 28. Não estou achando aqui agora, mas fala assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração se torna uma abominação. Ou seja, se você não está ouvindo a lei de Deus, e se você não está parando para dar ouvidos àquilo que Deus está falando, as suas orações ficam bloqueadas. Porque você desvia os seus ouvidos de ouvir a Deus, Deus desvia os ouvidos de ouvir suas orações. Provérbios 28... Pronto, 28:9. Se uma pessoa não ouve a lei do Senhor, até mesmo a sua oração é uma abominação. Então, a oração que Deus quer de você, quando você está em pecado, é uma oração de arrependimento. Existem pecados que precisam ser confessados para as pessoas, existem pecados que precisam ser confessados para Deus. Todo pecado que é crônico na sua vida, você precisa confessar para uma pessoa. Todo pecado que você tem hábito de cair nele, seus pecados de estimação, precisam confessar para Deus. Por quê? Porque Tiago 5 fala que quando você confessa, a cura entra. Então, como você precisa ser curado, você precisa ir lá, confessar o seu pecado, para que aí você seja perdoado e restaurado. Como perder o medo de orar por cura? Orando. Orando por cura. Não tem outra forma de ser usado por Deus e das curas começarem a acontecer. Quando Deus falou comigo: Ian, eu quero te usar em cura, eu falei: o que eu preciso fazer? Ele falou: comece a orar pelas pessoas. E eu comecei a orar pelas pessoas e as pessoas começaram a ser curadas. Todas? Algumas não. Nosso medo é das pessoas que não vão ser curadas. Mas quando Deus não cura, Ele te ensina. Vou dar um exemplo sobre isso. Meu avô adoeceu, isso não é nem para eu falar agora. Era no de dom de cura mesmo, que a gente vai ter um só sobre isso. Quando meu avô adoeceu e teve um problema na perna, teve que fazer uma amputação, ele estava nos quartos dos hospitais e eu ia no quarto para poder ver ele, e consequentemente quando eu entrei no quarto, o Espírito Santo falou assim: pronto, você está no seu seminário presencial de cura agora, ore pelas pessoas que estão no quarto. E eu fiquei: Espírito Santo, não vou orar não. Fiquei na dúvida, né? Eu falei: isso é minha cabeça, vou passar vergonha aqui, vou orar por esse povo e o Senhor não vai curar ninguém, vou passar vergonha dentro desse hospital. Aí veio uma palavra de conhecimento. O Senhor falou: ore pelas pessoas que eu quero curá-las. E eu falei: tá bom, Senhor, me dá um sinal. E um senhorzinho que estava dentro do quarto começou a pregar o evangelho. Aí Jesus falou assim: ele vai ser usado e você não. Aí eu falei: amém, Senhor, vou orar. Aí eu levantei no quarto, comecei a pregar o evangelho, comecei a falar de Jesus dentro do quarto. E aí, quando ativou a fé dele, eu falei: agora eu vou orar por cura. Eu orei por todas as pessoas que estavam no quarto. Todas elas melhoraram e foram para casa, menos o meu avô. Meu avô foi para outro quarto. Mesma coisa, cheguei no quarto e disse: ore por cura. Eu orei por todas as pessoas que estavam no quarto. Todas melhoraram e foram para casa, menos o meu avô. Meu avô foi para outro quarto. Voltei e orei pelos enfermos de novo do quarto. E aí o que Deus fez? Deus foi e curou o povo que estava no quarto. Foram para casa. Quem não foi curado? Meu avô. No meio desse processo todo eu entrei em crise. Eu falei para Deus assim: Deus, meu dom de cura tá com defeito. Porque o Senhor está curando todo mundo, menos meu avô. Será que eu não tenho fé para curar meu avô? Aí ele falou assim: não, é porque seu avô eu quero salvar, não curar. Eu estou tirando a perna do seu avô para dar vida eterna para ele. E aí quando eu preguei para meu avô e fiz o apelo para ele, ele aceitou Jesus, se converteu. Ele foi para casa com a perna amputada, adoeceu muito. Voltou para o hospital, reafirmou a aliança dele com Jesus. Depois ele voltou para casa e na segunda vez que ele voltou para casa ele faleceu. Mas uma certeza que eu tinha é que ele estava em Jesus. É que meu avô havia feito uma aliança com Deus. Então ele perdeu uma perna, mas ganhou a vida eterna. Deus curou todo mundo que ele queria curar. Que ele não queria curar era meu avô. Ele salvou. E meu avô está com Jesus hoje na eternidade. E Deus ainda me deu a honra de me despedir do meu avô. Antes da morte dele, eu fui lá, abracei ele, beijei ele, falei que eu amava, falei com ele que eu encontraria ele na idade, que quando ele chegasse no céu, ele ia estar com a perna dele no lugar, que lá ia ter uma perna de glória, que lá ele não ia mais ter falta da perna, lá ele ia ter uma perna
do Espírito Santo, uma perna do Espírito agora. Beijei, abracei ele, falei que amava, eu orei por ele, falei, Deus, leva meu avô, porque ele está sofrendo muito. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu cheguei na minha casa, eu vim da casa da minha avó até a minha casa, quando eu cheguei aqui, recebemos a notícia que ele havia falecido, mas faleceu em Jesus. Então, nem sempre Deus cura, mas sempre ele tem um propósito nessas situações. Se ele não curar a pessoa, ele quer que você evangelize ela, ok? Tem mais perguntas aqui. Os profetas de Acabe estavam indo para a guerra com Josafá e depois veio o profeta Micaías. Eu acho que todo profeta que errou uma profecia do Antigo Testamento, ele não estava se movendo debaixo do Espírito de Deus. Ele estava se movendo debaixo de algum espírito de engano, ou ele não consultou a Deus. O profeta só erra quando ele não consulta a Deus. Você só vai errar quando você não consultar a Deus. Todos os profetas que eu conheço que erraram foi por falta de consulta ao Espírito Santo. E quando você não consulta a Deus, realmente, você libera uma palavra que Deus não mandou você liberar. Por isso a importância de você sempre conferir, tanto com o Espírito Santo, a palavra que veio no seu espírito, tanto com a pessoa que você está entregando a palavra para. Eu vou repetir a divisão dos 9 dons. É estranho, mas eu tenho um pouco de vergonha de segredo. Meus amigos do mundo, o que é que eu faço? Meu amigo, por mais que seja pesado, você precisa... Eu vou falar uma palavra pesada para você, se converte, tá? Porque assim, ter medo dos seus amigos do mundo, você está negando o nome de Jesus, ok? Porque assim, quando eu me converti, vou ter um testemunho meu, pessoal, quando eu me converti, um amigo meu melhor amigo, ele falou para mim assim, você tem que decidir entre eu e Jesus, entre nossa amizade e essa sua vida de igreja aí. E eu cheguei e mandei ele mandou por recados para mim e eu mandei o recado de volta para ele. Eu falei, fala assim, que entre ele e Jesus, ele perde feio, eu fico com Jesus. E aí decidi por Jesus, seguir minha vida com Jesus. Quem é mais importante para você, Jesus ou seus amigos? Jesus é muito mais importante para mim. Meus amigos jamais morreram. Meus amigos jamais morreram por mim. Jesus morreu por mim e é Jesus que eu devo honrar. Jonas falou, aqueles profetas eram de Acabe, não do Senhor. Justamente, todo profeta que erra é porque não está sendo movido pelo Espírito de Deus, ou não parou para ouvir a Deus. Você vê que até Balaão, né, quando vai profetizar lá, Deus muda a palavra na boca dele. Então, quando o profeta ele vai liberar uma palavra de Deus, ele consulta a Deus e a palavra na boca dele muda. Então, todo profeta que errou por não consultar a Deus e por não se permitir ser movido pelo Espírito Santo. Amém? Ok, a divisão dos 9 dons. Vou repetir para a gente poder fechar e eu orar por vocês, tá bom? Os dons de revelação, ok? Dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. São os 3 dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Na próxima live a gente vai trabalhar palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, tá bom? Os dons de poder, dom de fé, dom de cura e dom de milagres. E os dons da fala, profecia, interpretação de línguas e falar em idiomas espirituais ou línguas estranhas, ok? Existe mais alguma pergunta concernente aos dons que não ficou clara para você? A gente já decorreu aqui um pouco, já tem 60, 80 minutos de live, né? Que a gente está aqui. Não sei se não tem mais alguma pergunta aí. Se tiver, manda para a gente poder responder e encerrar a live de hoje, tá bom? Amém. E como ativar o dom de palavra de conhecimento? Você tem 2 formas de ativar esse dom. Através da imposição de mãos de alguém ou através da sua busca pessoal pelo dom. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, Paulo fala assim, busque com zelo os melhores dons. E ele deixa claro lá que os dons que são os melhores são aqueles que servem para a edificação das pessoas, ok? Então todo dom que vai servir como uma forma de edificação é os dons que nós devemos buscar com mais zelo, ok? Lá Paulo está falando do dom de profecia, mas o dom de palavra de conhecimento e de sabedoria são os dons tão proféticos quanto o dom de profecia, ok? Então se você buscar os dons, você vai recebê-los. Todo dom que você busca, você recebe do Senhor, ok?
Tá entrando mais perguntas aqui, mas tá ficando tudo... ok. Te amo. Também te amo, Everton. Nós vai longe junto. A próxima live vai ser no sábado que vem, no mesmo horário, às 10 horas da noite. Nós vamos falar sobre os outros dons de revelação, sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, ok? Qual é a diferença entre palavra de sabedoria e conhecimento? Que a palavra de conhecimento, ela traz uma revelação. A palavra de sabedoria traz uma revelação juntamente com um conselho. E aí eu vou trazer o entendimento disso, como se mover nisso, ok? E quais são os efeitos de um dom de palavra, da palavra de sabedoria. E o discernimento de espíritos, que está muito ligado a discernir tanto o espírito das trevas quanto o espírito da luz, ok? Anjos do Senhor, quem vê anjo vê demônio, quem vê demônio vê anjo. O discernimento espiritual vai ativar isso aí em você, fora outras plataformas que o discernimento de espíritos ativa também, tá bom? Então vamos orar, vamos encerrar. Eu queria que você, aí onde você estivesse, você começasse, quem ora em línguas, comece a orar em línguas aí onde você estiver. Quem não ora em línguas, comece a orar aí ao Senhor agora, onde você estiver no seu quarto. Pai, eu quero te pedir que os anjos do Senhor que foram liberados nos quartos dos meus irmãos agora, em nome de Jesus, sejam ativados e comecem a liberar sobre a vida dos meus irmãos agora. Uma unção de ativação de dons agora, em nome de Jesus. Eu não estou lá pessoalmente para impor as mãos para ativar esses dons, mas os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores, eles estão lá. Então eu não estou para ministrar, mas os espíritos ministradores do Senhor estão onde os meus irmãos estão agora, em nome de Jesus. E que eles comecem a ser tocados em nome de Jesus. Maria Libarino, irmã de Edna, tocada pelo Espírito de Deus, pelos anjos do Senhor. Onde você estiver, irmão, coloca a sua mão em posição de quem está recebendo na parte do Senhor. E o Senhor começa a liberar no seu espírito. Nós instruímos você sobre o dom de palavra de conhecimento. Eu quero ativar você agora, no seu espírito, seja ativado no dom de palavra de conhecimento. Em nome de Yeshua HaMashiach, seja ativado no dom de palavra de conhecimento. Uma ousadia sobrenatural venha sobre você agora, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, bata em retirada em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Todo espírito de medo, todo espírito de intimidação, bata em retirada. Que você receba agora uma ativação do seu espírito, espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Como Paulo fala a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de poder, de autoridade, de ousadia. Se mova em nome de Jesus a partir de agora com ousadia no Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Seja ativado no seu espírito, Pai, que os anjos do Senhor imponham as mãos sobre os meus irmãos agora e comecem a liberar dom de palavra de conhecimento. Seja ativado agora no espírito dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que a partir de agora eles comecem a se mover no dom de palavra de conhecimento, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu peço que essa semana o Senhor dê para eles a oportunidade de se mover debaixo desse dom, Senhor. Que essa semana o Senhor mostre para ele coisas sobre a vida de pessoas, situações específicas que eles precisam se mover, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de uma palavra, o Senhor vai trazer essas pessoas até você. E essa impressão profética vai vir no seu espírito a respeito daquela pessoa. Uma palavra, um pensamento, um sentimento. E aí você vai se mover em direção àquela pessoa, sensível à voz do Espírito. E você vai ser o canal para que essa pessoa seja tocada e transformada. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu libero essa ativação no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa eu só fazer uma recapitulação, ok? Nós falamos hoje sobre o dom de palavra de conhecimento, ok? Dei exemplos bíblicos para vocês de Jesus se movendo na palavra de conhecimento. Outro exemplo bíblico de Paulo se movendo na palavra de conhecimento está em Atos 27. Eu recomendo, ok? Que você aí no seu quarto agora terminou, para ler Atos 27. Você vai ver Paulo sendo usado por Deus dentro da palavra de conhecimento. Paulo está no barco e ele fala assim, eu sinto que a nossa viagem vai ser danosa. E ele fala, saudades também, Angel, Deus abençoe, viu? Você e o povo de Dário Meira.
E Paulo, naquele momento, ele fala assim, eu prevejo, eu sinto, eu antevejo que essa viagem vai ser danosa. Paulo está percebendo no espírito dele que ia acontecer algo ali. Deus tinha colocado uma palavra no espírito dele. Logo depois que chega na noite, que acontece, o vento vem, acontece aquela tempestade, o barco lá fica avariado, e aí Paulo fala para ele, veio um anjo do Senhor a mim à noite, eu tive uma visão, uma palavra de conhecimento, e nessa visão Deus me mostrou que isso ia acontecer, e ele descreve lá. Então leia Atos 27 agora à noite, faça um estudo, marque os textos aí, que você vai perceber de maneira muito clara Paulo sendo usado por Deus na palavra de conhecimento, e certeza que a partir de hoje, quando você vai ler, isso vai saltar nos seus olhos, ok? Meios da palavra de conhecimento vinha até você, testemunho interior, voz do Espírito Santo dentro de você, sentimentos e pensamentos, ok? Sons, visões, ok? Rogério, eu vou aparecer na Chapada, depois de passar essa pandemia, eu vou passar um tempo aí em Ibicoara. Sonhos, visões, pensamentos, sentimentos, impressões proféticas no seu espírito, ok? Outra forma, cheiros. Quando você chega num lugar, essa aqui eu tinha esquecido de falar. Quando você chega num lugar e sente um cheiro específico. Eu já cheguei em lugares e senti cheiro de lixo. E de repente não tinha nada ali. Eu perguntava para as pessoas, ninguém estava sentindo aquele cheiro, só eu. Aí eu perguntava para o Espírito Santo, o que esse cheiro significa? E aí, toda impressão profética você confere com o Espírito e depois com a pessoa que você vai liberar. Só para a gente fechar, só contar esse testemunho. Veio no meu espírito aqui agora. Para a gente fechar, ok? Para a gente fechar. Chegamos numa casa, e isso foi lindo. Chegamos numa casa de uma família que o menino estava com uma doença terminal, ok? Ele tinha uma doença que travava todo o corpo dele e ele não conseguia mais enxergar direito, ouvir direito, né? O pastor Jonas falou aqui, dores no corpo que não são suas, principalmente quando você vai orar por cura, pode acontecer de você sentir dor em alguma parte do seu corpo, ok? E aí isso é uma palavra de conhecimento de Deus sobre a área do corpo da pessoa que você deve orar. Chegamos na casa dessa criança, dessa família, e quando eu cheguei na casa, querido, a casa estava escura, mesmo a luz estando acesa, a casa estava escura. E quando eu olhei para as paredes, eu vi como se fosse uma gosma preta cercando as paredes da casa. E aí eu falei, Espírito Santo, o que é isso? Ele falou assim comigo, essa é a opressão que está sobre essa família. E aí começamos a adorar, e aí veio um ambiente de glória, e eu repreendi essa opressão. O cheiro da casa mudou, o ambiente da casa mudou, a casa ficou mais clara de repente. E aí, quando eu penso que não, eu comecei a orar e a unção de cura se manifestou em minhas mãos. E comigo, minha mão começa a pegar fogo e se incendiar. E o Espírito Santo falou comigo, eu quero curar essa criança. E aí, eu falei assim, Jesus, mas a situação é difícil. O menino tem uma doença crônica, né? Eu querendo botar dificuldade para Deus. A doença dele já tinha tirado visão, audição, o menino já estava perdendo movimento. E aí, eu falei assim, eu não vou orar aqui não, Senhor. Ele me lembrou algo de um treinamento que eu ouvi sobre dons. Fala assim, para Deus não tem nada difícil, tudo é fácil. E aí eu falei, tá bom, Senhor. Ele falou, ore pela criança, eu vou curar ela. E aí eu me movi em ousadia, ok? Me movi em ousadia. Para mim era impossível, mas para Deus nada é impossível. Impus as mãos sobre a criança e com muita ousadia eu orei, liberando cura. Tendo certeza, porque Deus falou no meu espírito que queria curá-la. Oramos pela criança. E o ambiente da casa mudou, Deus restaurou a família estava abatida, foi restaurada, Deus me deu palavra de conhecimento no dia para todo mundo lá na casa. Fomos embora. Alguns dias depois nós recebemos a notícia que os movimentos da criança estavam voltando, a audição estava voltando, a fala estava voltando, aquele menino que não conseguia mais andar já estava lutando judô agora. Deus realizou algo sobrenatural na vida da criança, uma cura extraordinária, linda. Me movi debaixo de duas impressões do Espírito, o cheiro da casa e o ambiente da casa opressivo, discernir o ambiente da casa. Houve uma cura linda, sobrenatural, foi sensacional, Jesus foi honrado, foi glorificado, aquela família foi edificada, foi restaurada e eles foram fortalecidos. Eu lembro que na mesma semana eles foram embora para a cidade, para Salvador, eles foram em Salvador, e quando eles chegaram lá, a família esperava que eles fossem chegar destruídos lá. E eles chegaram cheios de fé, ativados, felizes.
povo, mas o menino está morrendo, como é que vocês estão assim? Não, nós temos certeza que Deus vai curar o nosso filho. E sim, Jesus curou a criança, foi lindo, foi sobrenatural. E nós nos alegramos muito naquilo que Jesus fez. Amém? Uma palavra. Aí, Raquel estava lá no dia. Foi nítido o que o Senhor fez nesse dia. Foi lindo, querido, foi lindo. Foi extraordinário, foi sensacional. Uma palavra de conhecimento. Deus curou e mudou a vida de uma família e a história dela. O Espírito Santo quer usar você. Esse dom é para você sim. Sobrenatural é para todo mundo. E Ele quer te usar nos dons do Espírito para que você se mova no sobrenatural como se fosse a coisa mais natural do mundo. Amém? Manda um abraço para todo mundo que está online. Anne, Andrade, Alex, Guilherme, Tamar, Thierry, Félix, Juan, Alves, Graciele, Edileuza, Iago, Jamile, Gildão, te amo, meu lindo. Gilda aí é mestre nos dons aí, ó. Tamires Roque, Santos Hércules, Iberlan, Laura, minha mãe linda que tá ali no outro quarto. Paulo, te amo, meu filho, discípulo amado. Daiane, Clara Aquino, José Maria Plate, Adriana, Claudete, Maria Libarino, Max Nadab, Raquel, Maiara, Raina, saudade de você, Raininha. Como é que tá aí na Argentina? Rogério, Liz, Beatriz, Pastora Francisa, saudade de vocês também, viu? Saudade de vocês. Raniel, filho do meu profeta Valdomiro, outro profeta e mestre aí, Sara e Gabriel. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado por estarem aqui participando do Profeteia. Semana que vem nós temos a segunda parte do Profeteia, tá bom? Segunda live, ok? Segunda live do Profeteia, semana que vem. Vamos estar aí compartilhando mais uma vez. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar, tá bom? Everton falou algo muito interessante aí. As palavras de Jesus em direção àquela mulher em João 4 tocam a vida dela, transformam a vida dela, e aquela mulher, ela ganha uma cidade para Jesus. Ou seja, não mudou só o curso da vida dela, mudou o curso de uma cidade inteira. Entenda isso. Pode mudar o curso de nações. Uma palavra de conhecimento que sai da sua boca, direcionado pelo Espírito, pode mudar a história de uma nação. Ok? Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigado pela honra. Essa hora da noite, 11 e pouca, vocês estão aqui comigo ainda, né? Fico muito feliz. Obrigado, tá? Quero pedir vocês com muito carinho, se inscrevam no canal do YouTube para que a gente possa estar transmitindo por lá, tá bom? Se inscreve no canal, ativa as notificações lá para a gente poder estar fazendo as transmissões por lá. E por lá a gente não tem tempo, né? Então não fica caindo, tá bom? Gente, eu amo vocês. Um beijo no coração. Te amo, Everton. Te amo, Leusa. Viu? Deus abençoe a vida de vocês. Todos vocês que estão aqui compreendendo conosco, aprendendo conosco. Obrigado, de verdade. A glória é de Jesus. A honra é toda dele. Eu não sou calvinista, mas eu amo os temas da reforma. E eu amo um tema da reforma protestante. Um dos 5, né? O soli deu glória. Somente a Deus glória. Soli deu glória. A Jesus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o mérito seja dado a Yeshua HaMashiach, toda adoração seja direcionada ao trono dele. Amém? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse tempo aqui. Sábado que vem, 10 horas da noite, segunda live do Profeteia. Vai ser incrível, vai ser sensacional. Para quem quiser, o link do canal do YouTube está na descrição do meu Instagram. Tem um linkzinho aí, você clica, já vai direto para o canal do YouTube, tá bom? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem. A lição de casa para essa semana do treinamento profético. Libere uma palavra de conhecimento para uma pessoa essa semana. Libere uma palavra de conhecimento. Comece a orar hoje. Deus, me dá uma palavra de conhecimento para uma pessoa. Eu quero me mover debaixo desse dom essa semana. Deixa Deus te usar essa semana. Deixa Deus liberar através de sua vida uma palavra de conhecimento que vai mudar o destino de uma pessoa. Amém? Tá bom? Lição dessa semana. Semana que vem eu quero ver os testemunhos aqui na live, tá bom? De pessoas que se moveram debaixo de palavras de conhecimento aí e que Deus mudou a história de pessoas através de sua vida, tá bom? Lição de casa essa semana, seja movido pelo Espírito. Deus tem uma palavra para liberar para todo mundo e Ele quer usar você para fazer isso, amém? Beijo no coração, até semana que vem. A primeira live ficou salva, essa não tem como ficar salva, porque a gente salvou a primeira, não tem como salvar essa. Mas assistam lá a primeira live, foi onde a gente trabalhou o ensino, né?
E aí, quem quiser compartilhar, mandar para pessoas, se for edificante, compartilha para pessoas, manda para outras pessoas aí, para que outras pessoas também sejam edificadas, tá bom? Gente, um beijo no coração. Guilherme de Buri. Tô devendo essa visita a Buri, a pandemia nos atrapalhou. Breve a gente está em Buri, São Paulo. Vai ser um tempo de ativação profética poderoso em Buri, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração. Eu espero vocês sábado que vem, 10 horas da noite, Profeteia. Me ajuda a divulgar, me ajuda a compartilhar, para a gente poder tocar uma nação e transformar a história de uma geração. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração de todos, tá bom? Shalom, shalom.